Olá, olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom que vocês chegaram aqui. Eu não sei que horário que vocês chegam, mas quando chegam é o melhor horário para vocês, é o horário que vocês estão no descanso, estão nas suas folgas, estão ou fazendo alguma atividade e me ouvindo. Agradeço a todos vocês, então, por terem chegado aqui. Se vocês receberam, então, o aviso deste canal, possivelmente, então, Odin e Frigga têm alguma mensagem para vocês, ou então a mensagem é para alguém próximo a vocês, que vocês estejam se envolvendo, ou estejam cuidando, ou estejam muito próximos. Então, este é o canal de Odin e Frigga, o canal, então, onde eu faço essas leituras de tarô, onde eu peço a guia, né, da leitura e da tiragem das cartas. Eu peço a Odin e Frigga, que são os regentes de Asgard. Odin é o deus do conhecimento, é aquele que sabe das coisas, aquele que tem quase todo o conhecimento constantemente chegando a ele, por exemplo, através dos corvos Munin e Runin, que constantemente viajam ao redor dos 9 reinos e traz a Odin o que está acontecendo. Frigga é a deusa da fertilidade, é a deusa da maternidade, é a deusa da família, né? Aquela que protege o lar, a casa, os casais, representada normalmente pelas chaves, né? Por um molho de chaves representando as chaves da casa. Então, eu sempre peço a eles, né, que me tragam o conhecimento, o carinho, o cuidado para fazer a leitura e para viver minha vida. Então, vamos ver o que os deuses têm para nos dizer no dia de hoje. Ó, ok. Opa. Bom, para essa aqui depois dessa aqui. Tá. Para quem não assistiu ainda, né, eu aceito até a queda de 3 cartas durante a tiragem e eu faço a leitura de 9 cartas. Depois eu já explico. Se cair mais de 3, ou elas estão, eu aceito se tiver alguma voltada para cima, né, com a face voltada para cima aparecendo. E também não faço leitura de carta invertida, eu espero para ver o que o jogo, né, o que a tiragem vai me dizer, para mim ver o que está acontecendo. Por exemplo, agora, né, faltam só 2 cartas, então não vou aceitar a queda de mais de 2. Aceito a queda de 1 ou 2 agora. 3 cartas eu já não vou aceitar mais. Ó, estamos indo devagarinho, só mais uma carta, deuses. Aí, caíram 2, ó, não vou aceitar. Se uma delas tivesse caído para baixo, né, para a face das costas, aí sim. Aí. Pronto. Ok. Muito bom. A tiragem principal está pronta. Agora nós vamos ver o que está no oculto. Começamos essa semana com uma tiragem um pouco enigmática. Vamos ver o que... Bom, a leitura que eu faço é, as 3 primeiras cartas representam o passado, então sobre o que nós estamos vendo que os deuses estão querendo nos dizer. As 3 cartas do meio são as cartas do presente e as 3 últimas cartas representam
acontecimentos possíveis no futuro, tá? Bom, então vamos lá. E a carta do meio, né, a carta da atualidade, representando vocês. Então vamos lá, começamos no passado, né? Duas cartas preocupantes, né? Porque se referem a momentos, né, da vida de vocês ou o momento das pessoas que estão envolvidas com vocês, momentos ruins. O primeiro é o 5 de espadas, correto? O 5 de espadas é a carta, né, onde tu fez algumas escolhas que magoaram muito as pessoas. Vejam, eu gosto de enfatizar que existe a representação, aquela clássica, né? E quando eu falo clássica, é aquela muito bem fundamentada, aquela que ninguém discorda, que é o significado, né, de cada carta. Mas também cada deck traz pequenas sutilezas, né, que são importantes. Então vamos lá, por exemplo, essa carta do 5 de espadas, né? Olha só o que ela nos mostra. Nos mostra as 3 bruxas. Uma das bruxas está fazendo um encantamento com aquela cara toda de autoridade, eu sei o que eu estou fazendo, e ela segura 2 espadas. As 2 espadas no deck, né, representam aquelas escolhas que tu faz. No caso da simbologia desse deck, a escolha acertada, a primeira escolha é acertada. Neste caso é o contrário, o significado dela está invertido. Ou seja, tu faz escolhas que apesar de tu achar que está acertado, o que está acontecendo? Olhem, as 2 outras bruxas, né? Estão tristes, estão preocupadas, estão apavoradas, né? E temos 3 espadas flutuando. A carta do 3 de espadas é a carta exatamente do coração partido, do coração ferido, pelo quê? Pelas decisões. Então essa carta do 5 de espadas mostra um momento no passado, onde tu tomou decisões que magoaram muito as pessoas à tua volta, né? E tu achava que tu estava certa naquilo que tu fazia, correto? Bom, a questão que ainda no passado, né? Essas mesmas decisões, essas ações, palavras, né? Pensamentos, espadas é pensamentos, levou ao estado do 9 de espadas, né? Que é o estado do arrependimento, é o estado onde tu fica estagnado, pensando no passado, tendo noites, né, sem dormir, por causa do remorso, por causa da culpa, por causa de tudo aquilo que tu fez, exatamente aquelas coisas que tu fez, né? Então nós temos aqui, né, exatamente a representação, os 9 de espadas, né? 4 de espadas mostrando a estagnação, né? E os 5 de espadas que volta a amarrar. Veja como o 9 e o 5 estão muito amarrados. E nessa tiragem elas saíram uma do lado da outra, né? Então nós temos os 5 de espadas, que é aquelas decisões do passado que te fizeram mal, e agora o estado atual da estagnação, de tu ficar parado, tá? Deixa eu conferir isso, que agora me deu uma dúvida. Às vezes me dá dúvidas, tá, galera? Deixa eu só conferir o 4 de... Eu tô com a ideia do 4. Isso, o 4 de espadas é a estagnação nesse caso, tá? Só para conferir. Então, exatamente, tu te sente estagnado, tu te sente preso neste momento, tá? Então, uma carta aqui bem... não há dúvidas, correto? E isso te tirou muito sono. A carta da Imperatriz, né, é a carta da gestação, é a carta da força feminina, tá? Ela é uma das cartas mais importantes nesse sentido, porque ela mostra o poder do feminino, tá? O poder máximo feminino, a gestação, né, a criação, a cocriação, correto? Deixa eu dar uma lida também. Hoje a minha memória não tá lá muito boa, viu, galera? Vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência comigo hoje. Aqui, ó, sagrado feminino, abundância, provisão e empoderamento feminino. Bom, nesse contexto aqui, correto, parece-me que tudo isso que está acontecendo, essa carta aqui, veio com a ação de uma mulher, ou a ação de alguém com uma força feminina muito forte. Eu não gosto muito de falar quanto ao sexo, mas sim e nem a gênero, mas sim quanto à energia,
mas me parece que é uma força extremamente feminina, possivelmente então uma mulher envolvida nesse processo, tá? Que através disso pode ter crescido, né? Ou essa carta aqui pode estar invertida, mostrando em vez da abundância, em vez do crescimento, né? Aquele estágio de regressimo, tá? Aquela coisa assim, ó, de que isso tudo, em vez de fazer ela crescer, regrediu. Mas também pode representar que esse processo, nesses acontecimentos, fizeram, né, essa tristeza, esse arrependimento, fizeram a pessoa ou vocês, né, a refletir sobre isso e crescer esse lado mais feminino, correto? Então, isso aqui é representando o passado. Atualmente, correto? Esse processo hoje rende alguma coisa. O 9 de pentáculos, né? Pentáculos eu gosto de colocar nesse deck, pentáculos não é ouros, correto? Então, ou seja, o pentáculos é essa figura dessa estrela de 5 pontas, representando os 4 elementos controlados pelo espírito. Então, ou seja, os 4 elementos, água, fogo, terra e ar. Mente, matéria, paixões e emoções, tá? Então, quando tu tem esses 4 elementos e bem guiados, bem controlados pelo espírito, tu tem a matéria bem controlada, tu tem o poder de transmutação, correto? Então, o que está acontecendo? Agora está num processo de colheita, tá? O 9 de pentáculos é o período da colheita, é o período da fartura. Só que vejam bem, é o que tu plantou. Possivelmente está mais relacionado a esse período da imperatriz, tá? Essa energia da imperatriz. Tu vai colher o que tu plantou, tá? O que tu tá conseguindo aqui através dessa fartura, tá? A partir dessa gestação aí, do que gestou a partir desses acontecimentos. Coisas boas podem ter acontecido. Às vezes a gente precisa cair no fundo do poço, né, para enxergar o que é, onde é que nós estamos. Então talvez isso tenha acontecido. E aí hoje tu tá buscando o estado do equilíbrio. Tu tá tentando conseguir esse equilíbrio entre as coisas. Veja, a carta aqui da temperança, ela é representada por uma pequena bruxa, né, por uma bruxa, que está numa posição de yoga, está numa posição de meditação. Mas ela não está com os 2 olhos fechados. Um olho está aberto, o outro está fechado. Ou seja, ao mesmo tempo em que ela se interioriza, ela tenta buscar o equilíbrio interno, ela não está deixando de observar o mundo à sua volta, tá? Então ela não está completamente desligada daquilo que acontece. Ela também tem de um lado, ó, cupcakes, um drink, do outro lado ela tem livros, tem água, tem verdura, né? Tem uma cenoura. Então, ou seja, ela atinge o equilíbrio. Ela tanto busca os prazeres, quanto ela busca aquilo que é saudável para ela. Então, marcando hoje, atualmente, um estado, né, em que tu busca esse equilíbrio emocional, intelectual, onde então agora tu vai continuar buscando os mesmos prazeres, mas não vai se entregar a eles. Assim como tu também não vai se entregar exclusivamente somente às coisas boas, renunciando o resto. Tu atinge um equilíbrio, sempre prestando atenção à sua volta, né? Isso é uma coisa muito importante. Às vezes a gente ignora, passa a buscar somente um ou outro, né? Por exemplo, só os prazeres, só viver de noitada, viver de uma solteirice, né? E esquece, né? Às vezes que tem emprego, tem família, tem amigos, né? Ou então o contrário, né? Só vive aquela vida de estudo, de trabalho, de só a vida de um lado e esquece de aproveitar. Então, buscar este equilíbrio, tá? Logo em seguida, tu vai começar muito brevemente, né, ainda dentro do presente, o estado de 2 de pau, as escolhas, correto? As escolhas no que tu vai fazer. Qual o teu futuro? O que tu vai fazer? Né? Para onde que eu vou? Será que de repente eu vou buscar aquelas pessoas, né, aqui atrás que eu magoei para pedir desculpas? Ou será que eu vou fazer isso de um outro modo? Né? Porque aqui começa por alguma ação, né, alguma coisa muito ruim. Nós começamos com uma carta com cartas significando emoções ruins, correto? Mas não significa que são eternas. Está havendo transmutações, correto? Ressignificamento nesse processo. Então, essas escolhas.
Só que veja, são escolhas que tu está parado, está estagnado. É a famosa expressão, né? Está mais parado que dois de paus. Por quê? Esse jovem bruxo que tem que tomar decisão, ele está refletindo, ele está olhando um orbe com a figura da Terra. Só que ele só observa, ele não executa. Então é um período meio que de reflexão sobre o que eu vou fazer. Correto? Vou para a esquerda, vou para a direita, né? Só que de uma maneira muito lenta, muito devagar, lembrando, né? Muito baseado nas emoções mais fortes, nas grandes paixões. Paus representa paixões, tá? E aí nós vamos para o futuro. Então isso aqui é o atual, correto? Aí nós vamos para o futuro. O futuro começa com o As de Pentáculos, tá? Seguido da força. Então, aqui, o Círculo de Pentáculos, que é a última carta, eu já estou entendendo que ela está ao contrário, tá? Ela não é nesse sentido, já vou chegar lá. Então, o As de Pentáculos, As é o começo, tá? Representado aqui por uma jovem bruxa, que está segurando o pentáculo, sendo iluminado pelo sol às suas costas. Então, veja, é uma carta de plenitude, de iluminação, de fartura, de coisas que vão começar felizes. É a carta que diz que as coisas vão começar a ir bem. Então, as coisas estão se encaminhando de uma maneira boa, positiva, frutífera, né? Onde os seus caminhos vão se iluminar e vão te trazer aquilo que tu mais está precisando, que te faltou aqui. Veja, esse processo é para te devolver uma coisa que talvez tu não tivesse, que aí talvez esteja ligado com a Imperatriz. A força, né? Veja, a força aqui é aquela força equilibrada. Vamos lá, é uma bruxa que está fazendo um encantamento para trás, dissolvendo, né, possivelmente aquele tufão, aquele período de tempestade, e na frente dela ela está dando carinho num leão como se fosse um gatinho, correto? Vejam, uma coisa importante é nós entendemos que essa força não é só física, ela é emocional, ela é intelectual, ela é no todo, tá? É uma força geral, tá? Não se refere apenas a um campo, é um arcano maior, tá? Então vamos lá, aqui nesse jogo nós temos dois arcanos maiores. Então a força, e isso é importante, porque eu gosto de usar o exemplo quando essa carta cai. Se nós tivermos que carregar um objeto muito pesado, né? Se nós não tivermos a força necessária para carregar esse objeto, o que acontece? Ele pode ser até leve, tá? Ele pode pesar 1 quilo, mas se eu não tenho força para levar ou erguer aquele peso, ele vai ser muito pesado e eu vou perder o controle. Então a força é aquilo que te dá controle. Tu tem que ser mais forte daquilo que está acontecendo, porque aí tu te mantém equilibrado, tu te mantém sem se afetar. A força mostra isso. Ela é tão forte na sua magia, no seu eu, no seu todo, né, que ela consegue executar a magia atrás dela sem se esforçar. Ela não precisa nem olhar, tá? Então a força te dá o controle para tu não ser afetado pelas coisas que estão à sua volta e tu controla, tu passa a controlar e não ser controlado, tá? O leão ali, então, tu dá carinho nele, ele se sente como um gatinho. Por quê? Porque tu leva ele a se sentir como um gatinho, correto? Então isso é o que vai te acontecer no futuro, não sei quanto tempo, tá? Mas daqui a pouco tu vai começar a sentir que as coisas vão ir bem e tu vai te sentir renovado com essa força. Bom, agora entramos no 5 de Pentáculos, né? O 5 de Pentáculos é a carta do sentimento de solidão, é a carta do sentimento de desespero, é aquela coisa que tu não sabe para onde é que tu vai, se tu vai ter amparo ou não. Veja, é uma bruxa que está numa tempestade, está passando um frio, tem alguém do lado dela, e ela está tentando buscar abrigo, mas não sabe se aquele abrigo vai dar a hospedagem para ela ou não, tá? Então veja o que está acontecendo, né? É uma carta que mostra um período, né, de desespero. Aqui, pelo contexto, tá? Pelo que está acontecendo, eu acho que é o contrário. Significa que quando tu encontrar essa força, as coisas vão começar a se dar bem. Veja, essa carta aqui é representada por um 4 de pentáculos separado por um de pentáculos. A mesma carta daqui, ó. Veja, nós temos muitas repetições, né, nos conceitos, cartas que estão conceitualmente amarradas, tá?
Então, as coisas vão passar, aqui a carta é invertida, tá? As coisas vão começar a passar a ir bem. E o que é o 4 de pentáculos? É a carta do apego. Significa que tu vai desapegar tudo aquilo que está te prendendo, né? Aqui nesse contexto, seja lá o que for, aquelas coisas, aquelas emoções, aquelas memórias do passado, tu vai finalmente se libertar e tu vai começar a ter um novo começo. Tu vai se sentir abrigado. Então talvez tu encontre uma família, tu encontre alguém, né, que vai te amparar, que vai te dar um lar, que vai te dar o carinho que tu precisa, o carinho que tu quer. Mas tu vai precisar passar por esse período aqui, tá? Então tu tem que te libertar dessas emoções do passado, tu tem que se libertar desses apegos que tu tá tendo e todo esse processo aqui vai acontecer, tá? Esse é o jogo principal, essa é a leitura principal para o dia de hoje. Agora nós vamos ver as cartas mais importantes, que são as cartas que estão no oculto. Por que eu digo que são as cartas mais importantes? Veja, o que está no oculto, que estava no fundo do deck, é aquilo que acontece ou é a motivação por trás do que está acontecendo e que tu não tem acesso. Tu não vai ter o controle, tu não vai saber o porquê, as coisas vão acontecer, né? E tu não vai ter a menor ideia. Então vamos lá, tá? Comecemos com o 3 de Pentáculos. O 3 de Pentáculos são esses 3 bruxos, né? 2 bruxas e um bruxo. O bruxo é mais velho, é mais idoso, né? Ele é mais experiente, tá? Mas é um trabalho em equipe. O 3 de Espadas marca um trabalho de equipe bem feito. O contrário, né, do 5 de Paus, tá? Então veja, tudo isso é para que tu volte a trabalhar em equipe, volte a ter harmonia, né? Possivelmente também está mostrando que ou tu é o bruxo mais velho, o bruxo mais maduro, né? Veja, ele só observa. Enquanto as 2 bruxas ali que estão tentando fazer os seus projetos, elas têm uma referência que é o Pentáculos. E cada uma delas agora tenta fazer o seu pentáculo da melhor maneira possível, ou da maneira que lhe encaixa melhor na sua vida. Mas elas estão trabalhando em equipe. O outro só fica observando. Veja, possivelmente ele vai executar o trabalho. Então ele fica observando porque ele sabe que as jovens bruxas têm que pensar, têm que elaborar, elas têm que vivenciar aquilo, mas elas vão cometer os erros dela, tá? E ele só fica observando. Se ele vê que os erros vão ser muito graves, ele pode interferir, ele faz parte da equipe, correto? Então, ou tu é o mais antigo, né, o mais maduro, ou tu tá fazendo parte aqui dessa equipe aqui das jovens bruxas, mas alguém pode estar te observando e te aconselhando naquilo que tu precisa fazer. Ok? Então o 3 de Pentáculos marca que no fundo ou tu vai assessorar alguém ou tu vai ser assessorado, e o objetivo disso é que tu volte a trabalhar em equipe, que tu te sinta integrado de novo em algum ambiente de trabalho, em alguma família, tu volte a se sentir integrante de algo maior, tá? Num trabalho maior. Então essa é a primeira carta. A segunda é a do 5 de Paus. 5 de Paus, como o 5 de Pentáculos, né, é uma carta de aviso, né? Tem certas cartas que eu coloco aqui que são de aviso. Então aqui, ó, veja, o que pode acontecer nesse processo? Pode acontecer confusões, pode acontecer que o mesmo trabalho de equipe, né, em determinados momentos, ele vai perder o controle. Veja, as bruxas ali estão discutindo, cada uma fala, a outra não escuta. Por que isso? Porque olha só o caldeirão, né, na qual elas estão preparando a poção, estão preparando o encantamento, está transbordando, está pegando fogo, os gatos também estão brigando, né? Ou seja, é uma confusão geral. Aqui mostra ou 2 situações. Ou isso vai acontecer e que tu tem que prestar atenção. Se isso acontecer, se isso começar a acontecer, tua vida vai começar a tomar rumos que tu não quer ou que são muito prejudiciais por causa exatamente da influência das pessoas externas ou por conflitos, né? Isso aqui marca conflitos internos que vão te levar a um estado de confusão mental. Tu tem que ficar muito atento. Aí tu tem 2 escolhas. Se o conflito é externo,
tu pode escolher ir embora ou tomar as rédeas e devolver a esse estado do 3 de pentáculos, tá? Então tu pode conseguir colocar tudo em ordem e dizer, não, temos que trabalhar em equipe, tá? Que esse é o objetivo aqui do trabalho, correto? Ou se os conflitos são internos, né? Tu vai ter que tomar controle para impedir, né, que esse estado de caos mental se instale dentro da tua cabeça e as tuas emoções, né, o paus que representa as paixões, né, simplesmente incendeie tudo, né? O fogo, né? Paus é fogo, é paixões. O fogo é muito bom quando controlado. Se tu perde o controle, vira um incêndio, tá? Então, mostra isso. Evite que as coisas tomem proporções exageradas, para que não volte a acontecer isso, correto? Esse período aqui que nós estamos se referenciando no começo. A lua, né? Engraçado, né? Duplamente oculto, né? A lua mostra o oculto. Então, o que está no oculto é que todos esses processos são para tu trabalhar dentro de ti mesmo. Então, esse é o significado maior. Veja, a carta da lua aqui mostra as coisas que acontecem à noite, no escondido, né? Vejam, é a carta do inconsciente, é a carta dos sonhos, é a carta do subconsciente, daquilo que tu também não fala nem para ti mesmo. Olha só, aqui nós temos a bruxa, né, que está voando lá na contralua, dando silhueta dela, mas veja que o mais importante é o gatinho. O gatinho é um gatinho, tá? Ele é um gatinho, mas olha como ele se enxerga, né, no reflexo, né, da luz do luar no lago, né, no pequeno laguinho ali. Veja, ele se enxerga não como um gato, ele se enxerga como uma pantera. Ou seja, ele é um gato, mas a maneira como ele se enxerga, a maneira como ele quer se impor, né, o que ele esconde dos outros gatos é que ele quer ser uma pantera. Então veja, a carta da lua tá mostrando que tu vai trabalhar, nesse contexto aqui, tu vai trabalhar os teus medos ocultos, tu vai trabalhar aquela pessoa que tu é, tá? Também pode dizer aqui, nesse mesmo contexto, que isso vai tender a querer te controlar, esses lados ocultos, essas forças ocultas, talvez essa força oculta, aquilo que tu estava querendo muito, né? Sei lá, uma vida de solteirice, né, onde tu não quisesse ter relacionamento com ninguém, quisesse ficar com todo mundo, né, aquela coisa do tipo, tô pouco me lixando pro resto do mundo, eu quero cuidar de mim mesmo. Sabe aquela fase meio egocêntrica, meio egoísta, mas que porque tu não viveu? Tô dando só um exemplo, né? Então tá mostrando isso, que é bem o começo aqui, ó. O começo é uma carta bem de egocentrismo. 5 de espadas é a carta do pensamento egocêntrico. Só eu equivale e que ninguém mais vale, tá? Mas leva a reflexo. Então talvez tu venha aqui trabalhar com isso, ou tu tem que controlar isso para que não impeça, né? As cartas do oculto mostram isso. São os avisos para que isso aqui dê certo, tá? Se tu não cuidar, tu pode deixar esse lado oculto teu, se tu não aprender a ter controle, se tu não conseguir fazer esse processo, tu não vai ter a força. E aí isso aqui vai controlar e vai por água abaixo, tá? Então vejam, cartas de aviso, né? Eu acho que a única que realmente não é de aviso aqui, porque está no sentido invertido, tá? É a do 5 de pentáculos. Mas toda a carta aqui se refere a isso, ok? Então, agradeço a todos vocês, muito obrigado por assistirem até aqui. Lembrando, né, é uma carta, é uma tiragem, né, uma leitura atemporal, coletiva e intuitiva. Pegue aquilo que ressoar para vocês e aquilo que não ressoar, liberem para o universo. Ok? Muito obrigado por tudo. Até a próxima leitura diária ou quase diária. Ok? Tchau, tchau.